Exegese sem exegese, esse é o meu canal. O objetivo maior aqui é desenvolver, pesquisar e estudar a respeito da leitura da Bíblia. Foco aqui é a leitura, como ler. De fato, é constatável que os cristãos brasileiros, eles não têm muito acesso à forma como ler o texto. Desenvolver uma hermenêutica que tenha fundamentos, que de fato seja passada a eles. E aqui nesse canal, o meu objetivo é trabalhar isso, trabalhar a questão da leitura, como se lê, a arte de ler, como dizia o estudioso, ler é melhor do que estudar. Então vamos lá, se inscreva no meu canal, se o seu objetivo é esse, de crescer nesse aspecto, de aprender, desenvolver, esse é o espaço para a gente pensar junto a respeito da leitura. Então vamos lá, nesse vídeo, eu estou projetando o texto aí, eu quero te convidar a pensar comigo, aqui eu quero fazer uma exegese bem resumida para a gente observar alguns pontos sobre Mateus capítulo 5, verso 48. O texto vem escrito assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro que eu estou usando aqui a atualizada, mas estou olhando aqui a corrigida, a mesma coisa. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A diferença é que chama de celeste, o outro está nos céus, mas o nosso foco nem é esse aqui. Então, olhe bem, a primeira coisa a ser observada nesse texto, você lê isso aqui, numa estrutura de superfície, mas essa aqui se esconde um problema que não é colocado. O problema é que o verbo aqui, esse verbo aqui, que está em vermelho, esse verbo, no grego, ele está no futuro, ele não está no presente. E ele também não é imperativo, ele é indicativo. Então, ele é um futuro indicativo. Claro que ele está na voz média, mas ele é futuro indicativo, ele não é presente imperativo. Ainda assim, a gente lê como presente, sede perfeitos, como imperativo. Mas em grego ele está no futuro. Então, esse verbo essester, é o verbo eimi, está no futuro no grego, mas em português se traduz como imperativo. Logo, por que se faz isso? Então, a gente podia traduzir, portanto, vós mesmos, porque é enfático, sereis perfeitos. Não tem nada errado em relação à gramática. Portanto, sede perfeito, vós mesmos sede perfeitos. É uma outra possibilidade de se ler. Então, aqui a gente já começa a desenvolver, vou pegar o livrinho aqui, a problemática desse verso, então, está aqui. A gente vai entender, porque a pergunta que eu faço aqui é: qual é a tradução que parece ser mais coerente aqui? A tradução que está no imperativo ou a tradução que está no futuro? Então, nesse livrinho aqui, ó, do Dandoriani, Verdade na Prática, que é um livro maravilhoso. É um livro, acho que é o único livro em língua portuguesa que se explica a contextualização. Como é que se contextualiza o texto, que é uma questão importante para a exegese. Como é que um texto de muitos anos atrás tem uma certa importância para nós hoje? Como é que eu trago o texto para cá na chamada contextualização? Esse livro é muito importante, principalmente para desfazer a tese de alguns pregadores. Eu preguei, agora eu vou aplicar. Vamos aplicar agora? Vamos aplicar agora? Como se exegese e aplicação fossem duas coisas diferentes. O Dandoriano diz que não. Exegese e aplicação fazem parte do mesmo ato hermenêutico. Então, é extremamente relevante. Esse livro aqui é riquíssimo. Todo hermeneuta precisa da verdade na prática. É um livro maravilhoso. E nesse livro aqui, o Dandoriani faz? Na página 140, ele diz aí, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Como o sermão, ele está falando do Sermão do Monte, o capítulo 5, possui promessas escatológicas, o leitor poderá ler o futuro indicativo como uma promessa: vocês ainda serão perfeitos. Então, Dandoriani entende que, ele reconhece que existe um imperativo, que ele é um cara extremamente inteligente,
mas ainda assim ele entende que o futuro é relevante por causa do capítulo 5. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que a lógica das bem-aventuranças é, primeiro, presente, depois futuro, na parte B. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. A mesma coisa acontece no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, verso 3 e 10, formando um incluso. As outras partes é tudo futuro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Herdarão a terra, serão fartos. Então, Danduriani faz a associação de Mateus 5,48 com isso aqui, entendendo que, de fato, a promessa escatológica presente das bem-aventuranças também está presente no capítulo 5, verso 48. Vocês ainda serão perfeitos. Essa é uma dinâmica de promessa escatológica conectada à questão do sermão. Então, essa é a base que o Danduriani usa. É a base que ele usa para ler Mateus capítulo 5, verso 48. É importante observar que, gramaticalmente, a gente pode falar em pelo menos 5 tipos de futuro. Quem estuda grego está ciente disso. Preditivo, imperatival, deliberativo, o futuro gnômico e os equivalentes que tem de futuro no modo subjuntivo. Então, só para entender que, por mais que a gente ache que o futuro no português é só ação preditiva, na língua grega nós temos outras possibilidades, dentre elas o chamado futuro imperatival, que aparece muito nos hebraísmos, como amarás Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, quando cita aqui em Mateus 22, Jesus cita, está no futuro, mas ainda assim é uma conotação imperatival. Então, essa também é uma realidade para ser observada, as minhas gramáticas preferidas aqui. Mas, então, a gente já está consciente do que está acontecendo aqui. Primeiro, sede, o verbo SST aqui, como eu disse, em grego, ele está no futuro. Originalmente, ele está no futuro. Ótimo, é possível traduzir no futuro? gramaticalmente. Aí, contextualmente, o Danduriani associa ao capítulo 5, a questão lá das bem-aventuranças. Então, ele entende que a parte B, que é a promessa escatológica, serve de base para 5,48. Aí a gente observou que tem vários tipos de futuro. Agora vamos entrar mais diretamente no texto. Então, olha bem, o capítulo 5, na verdade, verso 48, está dentro de um contexto que começa no verso 21, que tem uma fórmula interessante. Ouviste que eu fui dito, eu, porém, vos digo. Jesus ensinando em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Talvez seja essa a explicação para o capítulo 7, verso 28, porque as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, Jesus ensinava em primeira pessoa, o que ninguém fazia nesse contexto histórico. Ele ensinava em primeira pessoa. Então, está debaixo, alguns estudiosos costumam chamar Mateus 5, 21 até Mateus 5, 48, como as 6 antíteses. É dito isso. As 6 antíteses que a gente vai observar aí claramente no texto, elas são vistas assim por alguns estudiosos. Mas o Tanner, no Baker Exegética ao Comentário, o Tanner entende que antítese é um termo forte, porque estabelece a contrariedade. E aqui não é contrariedade, na verdade, é muito mais contraste. Então, ele não está dizendo que o Antigo Testamento é antagônico ao Novo Testamento. Ele está dizendo que, na verdade, é um contraste sendo trabalhado aí. E esse elemento é muito importante para a gente observar, muito importante mesmo, para a gente entender isso. Então, o que acontece? Uma vez entendido isso, que começa no capítulo 5, verso 21, a gente precisa compreender uma problemática que divide os estudiosos. Por quê? Alguns entendem que o capítulo 5, verso 48, encerra todo o discurso, ou seja, é como se o verso 48 fosse a conclusão daquilo que começa no capítulo 5, verso 21.
Aí vai terminar no 48. Então, é um todo. Aí o Tanner, na Baker, o Carson, o Olmsted, no Handbook in Greek New Testament. Então, tem essas linhas que compreendem que é todo o discurso. De outro lado, alguns estudiosos entendem que é somente o último, que começa no verso 43 até o 48, que é, exemplo, o Wagner, no Word Biblical Commentary, o Hendrickson. Então, há uma divisão de percepção dos estudiosos aqui nesse aspecto. Por quê? É importante que o texto tenha essa conjunção, que é a conjunção em grego, que é uma conjunção transicional. Então, portanto, querendo ou não, o já admite uma conclusão na narrativa. A conclusão de quê? Do 21 ou do 43? Aí que está a questão a ser observada. Eu sigo os estudiosos que compreendem que começa no 43. Por quê? Aí eu te convido, eu vou ler até no português, nem vou ler no grego. Ele faz a mesma dinâmica, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que é a citação do Antigo Testamento, o movimento de intertextualidade, Levítico capítulo 19, verso 18. Eu, porém, vos digo, como é dito anteriormente, num contraste com o Antigo Testamento, aí entra a chamada hermenêutica cristológica, que é uma coisa que não vou trabalhar aqui, mas é muito importante para ser entendida. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amados que vos amam, tem que amar os inimigos, se amados que vos amam, que recompensa tens? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Claro que está se levando em conta aqui que os leitores originais de Mateus são, na sua grande maioria, judeus. Mateus é o livro dos evangelhos que mais usa o Antigo Testamento, então, ele já começa com a genealogia, usa demais o Antigo Testamento. Parece que os seus leitores originais, eles são de fato judeus. Aí o texto termina, portanto, sede vós perfeitos como vosso Pai. E é interessante que o vosso Pai aparece no verso 45 e vosso Pai aparece no verso 48. Uma clara conexão quase de inclusão. Então, esse elemento, ao meu ver, é muito importante, porque vosso pai do 45 e vosso pai do 48 acaba conectando a cena, estruturando ela e fazendo a amarração, a coesão necessária que até então não foi trabalhada em nenhuma cena anterior. Então, parece ser mais coerente pensar dessa forma, se numa leitura rápida. Mas claro que tem um problema do teleios, que é o adjetivo que aparece aqui, ó, SST, rimeis, teleioi. Então, sede, ou vós mesmos. Aí as traduções colocam como o teleioi como perfeitos, que é um problema, né? Como assim perfeito? Aí o que acontece? Esse adjetivo teleios, ele aparece 20 vezes no Novo Testamento, ou 19 vezes, depende do texto grego. Então, você tem muitas as aparições aqui, elas têm alguns subdomínios semânticos. Porque, exemplo, em Romanos 12, 2, fala que a vontade de Deus é perfeita. Mas em Coríntios 2, 6, fala dos maduros, que vão receber a exposição da sabedoria. Então, parece que aqui o teleios, o subdomínio semântico, envolve, de fato, alguém maduro, alguém que expressa a maturidade por meio de um comportamento definido. Então, essa ideia parece que está sendo colocada em foco aqui. Depois eu vou concluir e mostrar de que sentido isso se torna uma realidade. No grego clássico, diz o Baus, teleios se refere a perfeito, sem defeito, no caso dos animais de sacrifício, que era usado pelos gregos, completo, totalmente desenvolvido, ou adulto. Também, interessantíssimo. O teleios era chamado de adulto na cultura grega. O Baus, na enciclopédia de exegese, de grego,
ele faz algumas citações de Platão, de Aristóteles, mostrando como é que funciona isso. Tem a questão da Septuaginta, porque o teleios também aparece a Septuaginta algumas vezes, e equivale ao termo hebraico tamim, lá em Gênesis 6:9, que faz uma citação que é usada em relação a Noé. Mas também se refere à integridade dos animais de sacrifício, completo compromisso com o Senhor, retidão. A palavra grega aqui, a ideia é essa, de maduro ou adulto, subdomínio seria essa ideia. O que acontece? O Gandry, ele faz, para ele, no uso do Antigo Testamento, ele entende que teleios aqui seria melhor traduzido, melhor ligado aqui a Levítico 19:2. Então, aqui, ó, hagioi, essesté, teleioi. Então, ele pega lá essa ideia, se você abrir a sua Bíblia lá em Levítico 19:2, vou até ler no português aqui, para a gente ter uma ideia de como está lá. Levítico 19:2. Cada um respeitará a sua mãe, ou desculpa, falai a toda a congregação dos filhos de Israel, diz: santos sereis, porque eu sou o Senhor, eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, só não tem o verbo sou aqui na Septuaginta, mas aqui no português só tem sereis santos. Então, sereis santos, sede perfeitos, ou sereis perfeitos. Então, aqui, pelo menos na atualizada, o verbo está no futuro e não é colocado na tradução do português no imperativo, mas poderia também. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, santo, é santo. Então, poderia ser colocado aqui. O Gandry entende que essa conexão aqui é a conexão que está em foco ali. É a base de Mateus a usar, de fato, o imperativo lá. Seria essa ideia. Aqui seria a base do imperativo. A base do imperativo seria Levítico, capítulo 19, verso 2. Claro que a questão da santidade em Levítico é um debate interessante. O André Hill até chama de ciclos de santidade. É uma questão extremamente relevante para ser entendido lá no seu devido background, para depois transportar para cá, que eu estou trabalhando só fazendo menção, mas a santidade em Levítico é um tema extremamente interessante. Tudo bem, olhamos tudo isso, e agora, o que sobra para nós? Em primeiro lugar, de fato, o imperativo é cabível, porque é uma conclusão pelo um, portanto, o um é uma conclusão. Em segundo lugar, não parece ser uma conclusão de todos os contrastes. Parece ser uma conclusão que começa no verso 43. Por quê? Aí lembramos da exegese crítica do Carson. Por quê? Porque o texto diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai, portanto, sede vós maduros, como perfeito é o vosso Pai. Então, a cena aqui, a delimitação da cena, o discurso, nos dois momentos, ele está trabalhando a conexão deles de filhos como pai. Mas o que é o teleios aqui, afinal? O teleios aí entra algo importante para o exercício da semântica na hermenêutica, que é o chamado contexto discursivo. Aqui a maturidade é colocada quando o indivíduo obedece o imperativo, amai e orai, ou os imperativos, amai e orai, amai e orai. Isso declara maturidade espiritual. Então, quem é o maduro aqui? Quem é o teleioi? Aquele que obedece o imperativo amai e o imperativo orai. Esses dois imperativos, a fidelidade, a relação correta com eles, acaba designando aquilo que o texto chama de teleioi. Então, parece ser essa a tese colocada aqui de significado, de conclusão hermenêutica em relação a esse texto. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma microexegese, observando alguns pontos aqui com muito cuidado, para entender a leitura, como é que ela tem alguns ditames, alguns elementos que vão sendo colocados aqui para a gente entender o texto. Então,
comecei lá do grego, para a gente ter uma ideia de como a tradução, onde é que a tradução se apoia, como está o texto no original. Nem foquei muito na parte B do texto, não é minha ideia aqui trabalhar o ró, pater, rimon, ró, uranos, teleiois, estim, não é muito minha parte, é mais a questão do rimeis, teleioi. Esse é o ponto aqui, pelo menos a parte a primeira linha, para a gente compreender os desenvolvimentos de leitura. Então, essa é a ideia básica, uma provocação para a gente continuar estudando esse texto. Fiquem com Deus, um abraço.